Hoje a gente vai falar um pouco sobre O Jogo da Amarelinha, do Cortázar. Eu demorei um pouquinho pra gravar, desculpa aí, tá? Mas é que eu passei uns dias sem sossego ali pra pensar no que eu ia falar e vai dar um pouquinho de trabalho. Mas, beleza. Pra quem não sabe ou não lembra, é aquele livro que você pode ler de qualquer jeito. Você pode tanto usar as alternativas que o autor te dá, o que é aconselhável, porque se ele escreveu, presume-se que ele saiba do que ele tá falando, né? Ele fala pra você tentar ir pelo primeiro capítulo, e aí ir lendo como se fosse um livro normal, e a hora que chegar no 56 você para, se você quiser. Que daí você já atingiu o limite dos capítulos imprescindíveis. O resto, você some, finge que não existe. Isso aí é pra quem já é um pouco mais evoluído espiritualmente, vai poder dormir em paz sabendo que pulou um livro inteiro quase. Ou pra quem é muito estúpido, porque tem um resto ali bem interessante sobrando, que eu não perderia se fosse você, e que só vai ser acessado então se você seguir a forma segunda, que propõe um início pelo capítulo 73 e depois uma continuidade seguindo o tabuleiro que ele inventou, que daí vai de 73 pro 1, depois pro 2, depois pro 116, depois pro 3, 84 e assim vai, até uma hora que você chega e você acaba. E esse é o jeito mais legal, é o jeito que eu escolhi, porque daí você nunca sabe onde você tá. Você tá uma hora no começo, depois no fim. A verdade é que esse livro é um grande meio ambulante, né? O fim e o começo pode ser qualquer coisa. E aí o autor indica que você siga essa segunda forma, com mais ênfase. Eu também aconselho, eu acho que é não só mais prazerosa, mas a forma mais fácil de se entender quando você nunca leu ainda. Depois de uma primeira leitura, aí você pode chapar. Se você quiser, você pode ler de trás para frente, os capítulos ímpares primeiro, depois os pares. Você pode inventar, você pode ler uma página qualquer e você fala, tá bom, este será meu início. É basicamente, então, um desenho livre. Fica aí a seu critério o que você vai fazer. Eu fiz o meu e vou contar para vocês como ele foi ao longo desse vídeo. Que é, à sua maneira, muitos vídeos, mas acima de tudo, 2. E o espectador está convidado a escolher uma das duas possibilidades seguintes para assistir. A primeira delas se deixa assistir na forma corrente e termina no capítulo 5. A segunda forma propõe que você salte os capítulos do vídeo segundo a minutagem aqui na descrição, ou no guia de capítulos, ou nos comentários. Tá? E daí você vai ver então as partes intercaladas. Em caso de esquecimento ou confusão, basta consultar a seguinte lista, que eu vou botar aí na tela. E boa sorte então, tenha um bom vídeo, faz aí teu serviço, comenta, curte, compartilha e se inscreve no canal, caso ainda não sejam inscritos. É isso, vambora! É o melhor livro que eu já li. Ponto. Eu acho que não tem muito o que discutir sobre isso. Por mais que eu tenha essa certa tendência a encontrar livros favoritos, eu vejo ele como um artigo definido e não só como mais um para uma eterna lista. Eu vejo ele como sendo a lista. E eu tenho vários motivos para isso, mas o principal eu acho que é a escrita, porque é quase um fluxo de consciência, só não é porque ele não quis que fosse. Ele queria a ausência de rótulos. O não gosto de rótulos começou aqui com Cortázar em 63. E eu acho que ele consegue isso porque é uma escrita livre, sem limite nenhum. Ele brinca com aleatório, com imagem. É um recurso que eu acho que ele pegou emprestado da poesia. É aquela coisa assim das frases literalmente não fazerem tanto sentido, mas as imagens que elas evocam ao se juntar, sim. E é essa graça, é isso que te faz sentir. Ele inventa as emoções mesmo e com isso acessa as que já existem. É uma originalidade sem tamanho, é um acúmulo de experiência, percebe-se que ele leu muito mesmo, e ele tem muitas referências, mas você não depende delas para entender o livro. Ele, com as próprias pernas, consegue andar, te levar de Paris a Buenos Aires, passear pelas duas, porque é aquela coisa, o livro que tem substância, algum valor verdadeiro, ele não vai se escorar em outro para ter significado. Ele pode até se aproveitar do que os outros já fizeram, já construíram, para desconstruir e produzir um resultado novo, mas ele não vai ter que ter um outro livro, uma leitura de apoio para poder ser entendido e gostado. Como é o caso do Ulisses, do James Joyce, que é completamente dependente. Ele não é um livro que sozinho tem graça. Você pode até alegar que tem, mas a maioria das pessoas que leram e gostaram se prepararam, leram Dublinenses, Retrato do Artista Quando Jovem, Ilíada, Odisseia,
faz todo um caminho para chegar lá. E é claro que é bom ter bagagem para ler certos livros, porque a bagagem, ela amplia o horizonte que você vai enxergar no livro. Mas, se o livro em si não tiver nada de bom, não adianta bagagem nenhuma, ele vai continuar insosso. Não é o caso do Jogo da Amarelinha. Você pode ter a idade que você for, o repertório que for, eu acredito que ele tenha valor, justamente por essa capacidade de fazer voar os pedaços tudo que você já conhecia até então, por mais que seja pouco. Ele foi esse acontecimento pra mim, porque desestabiliza, claro, mas depois ele te remonta e você sai um leitor muito melhor, um escritor muito melhor, por que não? Eu escrevo muito, todos os dias, quando dá, né? Eu escrevo. E pra mim, fez uma diferença absurda, que nenhum outro livro jamais tinha feito. Claro, tem certos livros que eles trazem essa evolução em um curto prazo, mas o que esse aqui fez, nenhum outro. Chegou nem aos pés. É um empurrão muito forte, sabe? E eu acho que nem todo mundo tá preparado para isso. Nem por isso deve deixar de ler. Vai sem preparação mesmo. Porque aí talvez seja até melhor, porque daí você abraça mesmo esse efeito dele e as consequências podem ser ainda mais impactantes. Faz pensar tanto que eu não consigo nem imaginar alguém para quem eu não recomendaria esse livro. Eu sei que tem gente que não vai gostar, que não curte essa inovação toda, mas eu acho que a gente tem que passar por essa experiência, porque se a gente não se submete à novidade, a gente fica sempre estagnado numa mesma coisa, uma hora vai enjoar. Você pode até achar que não, mas você vai sentir daquela gastura, não sabe de onde vem. É por isso. A gente está muito aficionado em coisas padrão. A gente precisa voar fora da caixa. E é exatamente a descrição do que acontece nesse livro. Você nunca vai ter nele assim, uma zona de conforto. Ele fica te sucateando o tempo inteiro. Mas você, ao mesmo tempo, cria uma zona de vínculo com ele. Pelo menos pra mim foi assim. Eu sempre quis ter um livro favorito que eu tivesse essa segunda casa, um lugar que pode até me tirar do sério e dar nervoso, provocar todos os extremos que for, mas que pelo menos seja um lugar onde eu tenha diversos mundos para entrar em um mesmo lugar. São 532 páginas, cheias de parágrafos longuíssimos, e a cada segmento deles é uma porta. Não é um livro que abre portas para você, nem janela. Ele é um livro que inaugura um edifício. Por isso que ele é meu favorito mesmo. Eu nunca consegui falar assim com tanto respeito e certeza de nenhum outro livro como eu tô aqui agora com esse. Então, leia. Tá esperando o quê? Eu geralmente não mostro as coisas que eu marquei nos livros, porque nunca tinha pensado nisso, na verdade, mas dessa vez foi tão bizarro que eu acho que vai valer a pena. Os capítulos, conforme eu ia lendo, eu grifava com um grifa-texto aqui, foi bem satisfatório, mas as coisas mesmo eu marcava com esse lápis. E daí no início, né, o meu início foi lá pra frente, no 73. Eu já senti a banca, aí eu grifei com uma bola aqui, o capítulo, porque eu sabia que era importante. Só que eu não tive coragem de grifar nenhuma frase isolada, porque eu geralmente grifo o que eu acho bonito, e o capítulo todo é bonito. Daí eu ficava nesse impasse, né? Se eu marcar tudo, vai perder a relevância do meu grifo, né? Então, não vou marcar, só o que eu achar realmente digno. Mais digno que o resto, né? Então tá aqui, ó, essa frase do capítulo 1. Andávamos sem nos procurar, mas sabendo que andávamos só pra nos encontrar. Ele fala disso da maga. É bem bonito. Até aí eu tava com autocontrole, ó. Sublinhando só. Esse tripé é uma bosta, fica balangando. Só que o problema foi, eu fui chegando lá pra frente, eu percebi que eu tinha que marcar o livro de acordo com ele mesmo. Ou seja, de forma zoneada. O capítulo 28 eu acho que foi o meu start, porque daí eu comecei a fazer seta. Ó. Coisas, eu acho que essa seta aqui eu não sei o que é isso aqui. Aí, ó, minhas cores não pretendem explicar nada. Essas coisas que a gente encontra em escrita de Cortázar. Comecei a fazer esses parênteses, com seta inclusa. Fiz um coração partido do avesso, que é bem coerente com esse capítulo, na verdade. Aí lá na frente que eu fiz a bola, acho que no 73, né, já mostrei. Aí depois eu quis inovar, eu marcava fazendo risco, quase um símbolo, um ideograma chinês, né? Circulava número por número, reticências. E aí, agora eu olhando aqui bem, isso aqui é um trecho de carta do jornal do The Observer,
Eu não sei por que eu marquei isso. Às vezes é isso que eu me chateio quando eu vou rever meus grifos, porque daí às vezes é uma coisa que depende do contexto pra fazer sentido. Às vezes vendo sozinho eu me sinto um idiota. Aqui foi quando ele me irritou. Eu tinha que mostrar isso, né? O capítulo 133 é uma versão alongada do 55. Então eu recomendo que vocês leiam o 55, porque aqui ele fica enfiando essas coisas. Corporação Nacional de não sei o quê. Corporação Nacional de Ministério de não sei o quê. E é a mesma coisa, basicamente, repetida 15 vezes. Me irritou tanto, porque eu tava querendo acabar o livro, já tava, tipo, 5 da manhã. E aí eu não acabava. E me irritou. Foi a única parte que ele me fez querer bater nele. Mas depois eu entendi que era essa a intenção, então eu perdi o nervoso. Fiz nuvenzinha. Teve um que eu escrevi, e eu nunca escrevo palavras em um livro, mas dessa vez eu fiz isso, ó lá. Must read. Eu não sei o que ele tava falando aqui. Não era de Balzac, era certo indivíduo metafísico achando que contava uma piada, me disse que defecar lhe provocava uma sensação de realidade. Eu me lembro de suas palavras. Você se levanta, se vira e olha. E então diz, mas eu que fiz isso? Tem uma passagem lá no capítulo 141 que ele fala da maga dançando descalça com uma alcachofra em cada mão. É tão poético, tão ridículo. Aí, ó, fazia asterisquinho. E aí... Ah, essa frase é boa também, ó. Como o assassinado convencerá seu assassino de que não será uma aparição pra ele? Eu amei isso aqui. É umas invencionices, sabe? Fazia ponto de exclamação. Aqui, ó, outra vez escrito, just his writing. Eu escrevi em inglês pelo pedantismo, que nem ele. Que mais? Aqui, ó, alguma coisa que eu botei. Isso acontece comigo também, dá até medo de mostrar o que é. Uma coisa de sonhos, né? Lembro que devia ter sonhado algo maravilhoso, isso mesmo. Aqui no 67, ó, tem algo importante aqui. No livro todo, na verdade, mas pode olhar que aqui tem coisa. Isso é pra mim quando eu for reler. Porque é claro que eu vou reler. Isso aqui é livro de cabeceira, né, gente? Então, quando eu for reler, é pra eu prestar atenção no capítulo 67. Ah, esse aqui também dá um nervoso, porque, ó, ele é escrito tudo errado, ó. Suicida com SS. E daí, parece uma redação que alguns amigos meus escreveriam, sabe, do colégio. Esse 68 tá em gíglico, ou gígiclo, que é a linguagem do amor da maga e do Horácio. Vocês têm uma linguagem, um idioma à parte, que daí eu duvido você ler e entender. Amalabo noema, abater pelo clêmiso e hidromúrias, ambônios, seguraís exasperantes. É meio que uma cena de sexo disfarçada, né? Aí esse aqui também, que o capítulo é pequenininho até, mas a nota de rodapé... Arquepítulos e capetipos. Não era esse aqui não, mas tinha um outro capítulo também que tava... A parte essencial tava inteira na nota de rodapé. É coisa que não acaba mais, se eu for parar... Ah, nossa, lá, mais coisa escrita. Anta cega, o Gregorovius tá falando com a maga é uruguaia, né? E o Horácio é argentino. Aí o Gregorovius fala, vocês são meio assim por lá, não é? Em Mato Grosso, esses lugares. Aí ela, Mato Grosso fica no Brasil. Aí ele, então, no Paraná. É bem a ignorância que as pessoas têm lá fora do Brasil, né? Uma sátira. É isso. Eu vou parar por aqui para não tomar mais tempo. Mas fica aqui o alerta, se você for ler, esteja munido. Essa minha edição aqui, que é da Companhia das Letras, é a edição que você encontra comumente nas livrarias. Ela traz no final, nos textos complementares, uma reunião de cartas escritas pelo Cortázar antes, durante e depois da publicação e escrita do Jogo da Amarelinha. E nessa sessão a gente fica sabendo de alguns detalhes sobre a obra, sobre como ela foi feita, que eu achei interessante mencionar e vou fazer isso aqui para vocês. A primeira menção vem dessa carta aqui que ele escreveu para o Manuel Antin em 19 de agosto de 64. O livro já tinha sido lançado aí há mais ou menos um ano. Quero ouvir uma anedota? O Jogo da Amarelinha não ia se chamar assim, ia se chamar Mandala. E até quase terminado o livro, para mim, continuava se chamando desse jeito. Só que então eu compreendi que eu não tinha o direito de exigir do leitor que conheça o esoterismo búdico ou tibetano. E ao mesmo tempo me dei conta de que o Jogo da Amarelinha, título modesto que qualquer um entende na Argentina, era a mesma coisa. Porque uma amarelinha é uma mandala dessacralizada. Não me arrependo da mudança. E isso faz total sentido dentro desse livro, porque o protagonista
tá sempre nessa busca. Então, ele tá sempre dentro ali de uma mandala, vamos dizer assim. Então, depois de ver isso, eu falei, cara, realmente mandala é melhor. Mas o jogo da amarelinha, também um símbolo ótimo. Não é tão inacessível, mas também não é tão óbvio. Poderia ser se nas mãos de outro escritor, mas ele sempre manuseia os símbolos que usa pra dar um contorno diferente, às vezes nunca explorado até então. E em outra carta, que ele escreveu em 3 de junho de 63 para o Jean Barnabé, ele vai dizer assim: pessoalmente, acredito não ter escrito nada melhor que O Perseguidor, que é um conto, né? No entanto, em O Jogo da Amarelinha, rompi tal quantidade de diques, de muros, me fiz eu mesmo em pedaços de tantas e tão variadas maneiras, que no que diz respeito à minha pessoa, não me importaria morrer agora mesmo. Sei que dentro de alguns meses eu vou pensar que ainda tenho outros livros para escrever, mas hoje, ainda sob a atmosfera de O Jogo da Amarelinha, tenho a impressão de ter ido até o limite de mim mesmo e de que seria incapaz de ir além. Espero que as inovações técnicas do romance não o incomodem. O senhor não vai demorar em adivinhar que esses aparentes caprichos têm por objetivo exasperar o leitor e transformá-lo numa espécie de frère ennemi, um cúmplice, um colaborador da obra. Estou tão farto dessas senhoras e senhores que compram os livros com a mesma atitude com que contratam serviçais ou se sentam na plateia de um teatro, para que o divirtam ou para que o sirvam. O ruim do romance tradicional é isso: em poucas páginas, cria uma atmosfera que afaga, envolve, seduz o leitor, e o leitor se deixa transportar por 300 páginas e 8 horas sentado em uma nuvem até chegar à palavra fim. Eu quis escrever um livro que possa ser lido de duas maneiras: do jeito que agrada esse tipo de gente e como agrada a mim, lápis na mão, brigando com o autor, mandando-o pro inferno ou abraçando. Eu não preciso comentar nada, já fala por si. E aí, para encerrar, uma que ele escreveu em 18 de agosto de 71 para Lidarone de Amestoy. Eu me lembro muito bem de que quando escrevia, a relação Oliveira-Maga para mim era também o tempo todo uma relação Oliveira-leitor. Não porque eu escrevia deliberadamente pensando no futuro leitor, mas porque esse leitor era meu antagonista íntimo, como é o ser amado. E também porque exigia dele uma atitude de contato crítico, um arremesso de pratos na minha cabeça, como eu os estava arremessando na cabeça dele. Acho que nesse sentido consegui o que queria, porque os pratos continuam voando na América Latina e na Europa. Um dia desses recebi uma carta de uma leitora polonesa que de Cracóvia me manda umas páginas que são ao mesmo tempo uma mensagem de amor e uma longa série de insultos. As duas coisas igualmente deliciosas, porque provam até que ponto a tradução polonesa guardou os valores que no livro são os que contam pra mim. O Morelli procurava justificar suas incoerências narrativas falando que a vida dos outros, tal como nos chega, não é cinema, mas fotografia. Isso significa que a gente só pode apreender a ação por meio dos seus fragmentos cortados e recortados também. Existem unicamente os momentos em que estamos com esse outro, cuja vida achamos que entendemos, ou quando nos falam dele, ou quando ele nos conta o que lhe aconteceu, ou projeta diante de nós o que tem intenção de fazer. No fim, o que sobra é isso, um álbum de retratos de instantes fixos, e jamais o devir se realizando na nossa frente, ou a passagem do ontem para o hoje, a primeira agulha do esquecimento na recordação. Por isso, não havia nada de estranho no fato de ele falar de seus personagens da maneira mais espasmódica imaginável. Dar coerência à série de fotografias para que passassem a ser cinema significava preencher com literatura, suposições, hipóteses, invenções, os hiatos entre uma foto e outra. Às vezes as fotos mostravam umas costas, uma mão apoiada em uma porta, o final de um passeio no campo, a boca que se abre para gritar, sapatos no guarda-roupa, pessoas andando pelo Champ de Mars, um selo usado, o aroma de uma grife, coisas assim. Morelli achava que a vivência daquelas fotos, que procurava apresentar com toda a acuidade possível, deveria dar ao leitor condições de se aventurar, de quase participar do destino de seus personagens. O Jogo da Amarelinha não tá nos 1001 livros para ler antes de morrer.
Não que importe muito, né? Porque eu não ligo muito mais pra essa lista, ninguém liga, né? Acho que só o Norton e umas 3 pessoas, mas de resto só todo mundo sabe que é tudo besteira, né? Mas não é esquisito, porque o Grande Gatsby tá lá, Ulisses tá lá, Pipe Meia Longa também foi incluso na lista, porque é importante você ler Pipe Meia Longa antes de morrer. Agora o resto, o jogo da amarelinha, não. E nada, nenhuma menção a Cortázar, porque ele é insignificante, né? Talvez porque a Argentina eles devem ter alguma coisa aí a ver com ele. Pode ser preconceito. Mas enfim, eu queria dizer isso porque eu acho que as pessoas que montam essas listas deviam tomar uma surra, apanhar muito, assim, de uma maneira inesquecível, em lugares não usuais. Tipo assim, aqui embaixo, na patela, pra ver se acontece alguma coisa e quem sabe volta a noção que eles perderam. Ou talvez nunca tiveram, né? Porque daí pra se fazer uma omissão dessas é uma cabeça assim vazia, mais vazia que casa de rico em temporada de viagem. Sabe que hoje em dia, se eu tivesse te pego hoje, seu nome seria Horácio Oliveira? É, Pop, Horácio Oliveira, por causa do livro da Amarelinha. É. Senta. Ai, que bonitinho. Você é uma fofura, olha aqui. Uma das principais reclamações que você vai encontrar das pessoas que não gostaram do jogo da Amarelinha é que ele dá muita atenção para a forma e quase nenhuma para o conteúdo. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que ele fundiu uma coisa na outra e fica um pouco indissociável. Às vezes as pessoas não pegam. Parece que é tudo só forma. Mas não, a história tá ali, por muitas vezes inteira no subtexto, mais no subtexto do que no texto principal, mas ela tá lá e eu acho que a gente tem que conversar sobre ela porque ela pode ser vista também sob múltiplos ângulos, né? Há quem diga que esse livro aqui é protagonizado só pelo Horácio Oliveira, que ele é o grande principal personagem, e embora isso seja verdade, o livro segue a perspectiva dele o tempo todo, eu não acho que ele esteja sozinho nesse pódio. Eu acho que ele divide ali o lugar com a Maga, porque apesar dela aparecer pouco, se você for contar, ela só aparece na primeira parte. Mas a presença dela tá ali o tempo todo, mesmo quando fisicamente ela não é mais vista. Ela rodeia a cabeça do Oliveira e ela é o grande espelho e contraste dele. Quando o livro começa, e aí não importa qual a ordem você escolheu, o primeiro capítulo é certamente um dos que vem primeiro, e aí você vai ver que o Horácio está procurando pela Maga. Aí você entende que aquilo ali é um capítulo que está deslocado da sua linha temporal certa, que deveria estar um pouquinho mais pra frente, porque logo depois, no segundo, já no terceiro, você vê que ele está com ela, então é meio que ele não tem motivo pra procurar ela se ela ainda tá ali do lado dele, certo? Errado. Mesmo estando do lado dela, ele tá sempre buscando por ela. Porque ele tem uma dificuldade em acessá-la, em entendê-la. Ele até acha que entende, mas ele sabe que ela tá longe do alcance dele. Então, eles têm uma relação amorosa muito tumultuada, muito quebrada. Você vê que o amor tá ali, mas ao mesmo tempo ele não é assumido. O Horácio, ele é muito racional, ele vive muito na cabeça, porque ele é culto, é cheio de referências, conhece literatura, seus mundos e fundos, mas na vida real mesmo, ele é muito inativo. Sabe, ele sempre tem que justificar por algum processo filosófico, não sei o quê. Então, com isso, ele nunca toma as rédeas da situação e nunca se permite estar com a Maga, que era uma pessoa muito mais prática. E ela agia e vivia enquanto ele divagava e ficava fora do corpo. Por isso que eles nunca ficavam próximos o tanto que deveriam, mesmo estando no mesmo quarto, na mesma sala. Pra falar o português assim bem claro, ele fica ali sempre preso num ciclo vicioso de masturbação mental. Então ele pensa um monte, chega a satisfações 1000 do ego, mas ele nunca sai do lugar, continua sempre ali, pobre, sem emprego. Você não vê ele com um emprego o livro inteiro, é um vagabundo assim, e os amigos dele
compartilham do mesmo estilo de vida. Eles se encontraram ali, né? E formaram o Clube da Serpente. Que eu imagino que tenha sido esse nome porque por causa daquela serpente que fica sempre comendo o próprio rabo, né? E eles se reúnem periodicamente em cafés e apartamento para escutar jazz e blues e debater literatura. O que em tese parece ótimo, né? Mas não. O que eles querem mesmo é se exaltar intelectualmente um pro outro, às custas um do outro. Então, assim, eu sei mais. Alguém, sei lá, se propõe a explicar alguma super questão teorética, filosófica, aí vem outro pra derrubar e macetar ali nas referências. Eu sei mais do que você. Esse é o intuito, não é clube do livro, não. Eles querem mesmo é pancadaria intelectual só. Todos eles aparentemente desempregados, você não fica sabendo de alguém que faz algo de útil da vida, sabe? E vivendo ali de qualquer jeito, nos apartamentinhos ali, brigando com zeladoras, sabe? Esse povo assim, meio bem, sabe? Fui arranjar encrenca em outro país, porque no meu eu já cansei. De novo, confusão, nunca carnal, só verbal mesmo. Então aí, quem são os membros desse grupo, né? O Cebolinha aqui. Você tem o Etienne, que possivelmente... Olha que sotaque horroroso, Etienne. Uma coisa assim, é o único francês, de certo, né? Tem o Wong, que é um chinês. A Babs e o Ronald, que são ali provavelmente um casal de americanos. E tem também tem uns ali que me parecem meio irrelevantes, que é o Perico, o Gui, essa galera eu não vou falar não. E o Gregorovski, que é um mentiroso, que a cada vez que ele toma uma bebida, ele conta uma história diferente da mãe dele. É sempre alguma coisa nada a ver, que uma história cancela a outra, sabe? Então minha mãe é húngara, minha mãe é bósnia. Quando eu vivia lá minha infância na Sérvia, ele sempre muda as coisas, sabe? Eu sou filho de Santos Dumont. É esse o nível. Ele vai se apaixonar pela maga, vai tentar conversar ali com ela, ver se rola alguma coisa. Não rola porque ela tá fechada com o Horácio. Embora ele não esteja com ela, ele ainda tem uma outra, que é a Pola, que é quem ele vai ver ali de vez em quando. Então, ele sente um super ciúme da maga com o Gregorovski, ele tem certeza que eles foram pra cama, a maga jura de pé junto que não, ele ainda se enche o saco, mas ela não pode falar nada, e só ele tem o direito de trair, né? Ela não. E a maga, ela fica com tanto ciúme da Pola, ela sabe falar, não adianta, ela age, né? Então ela meio assim, a gente meio que entende que ela fez uma macumba pra Pola morrer, e a Pola está doente, está com câncer de mama, então parece que funcionou. Não tem como ter certeza, parece que eles falam que ela já ia morrer de qualquer forma, não sei, mas fica ali no ar que ela deu uma ajudinha com as velas ali que ela acendeu, e o voodoo e tal. Bizarrinho. A bateria tá acabando, peraí, deixa eu... Por conta disso ou não fica muito claro, mas eles resolvem se separar, e aí ele sai do apartamento que eles dividiam pra dar uma volta ali na rua, pensar e tal. E deixa a maga lá sozinha, cuidando do Rocamadour, que é o filho dela, não é filho do Horácio, a gente não sabe quem que é o pai da criança, e nem o que está acontecendo com esse bebê, mas a gente sabe que ele está doente. Ele fica tomando remédio, tem hora que ele tem que ser levado para o campo. É uma situação assim bem triste. E de repente aparece o Gregorovski enquanto ela está sozinha, cuidando do nenê. E ela deixa ele dormindo, e aí parece que pela primeira vez ele pega no sono, né? Daí o Gregorovski conversa com ela, vê que ela não vai dar trela mesmo. E nesse meio tempo, Horácio tá ali na rua descansando. Ele fala que ele vai descansar um pouco de si, que ele precisava um pouco de paz, né? Não que ele consiga, mas é um capítulo, uma sequência assim, de cenas mais amansada, parece. Ele, principalmente quando ele vai pro concerto da Berthe Trepar, ele vê um acidente e depois vai pra um concerto de piano, de uma fracassada, que tipo, acumula ali bastante gente, mas depois vai saindo um por um e só fica ele. Ele fica com tanta dó que ele leva ela pra casa, se oferece e tal, e fica ali conversando com ela. E ele fica pensando, tipo, nossa, preciso voltar pra casa logo, não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas a véia fica lá, falando, alugando, e segurando ali no braço dele. Ele dá uma atenção pra esse detalhe. Eu não sei por que esse capítulo me marcou. É uma cena grande, talvez por isso... Ou talvez porque ela tenha um significado que ainda não descongelou. Tá aqui, eu já recebi, mas só daqui a um tempo que eu vou, né, derreter o negócio, captar a mensagem e falar, olha, era isso. O livro é cheio dessas coisas espalhadas. A chave que vira uma hora, ou depois, ou só de repente. Ele volta pro apartamento e encontra o Gregorovski e a maga. Ele faz ali um ciúminho, mas
nem dá muito tempo de fazer muita coisa, ele logo percebe que o Rocamadour morreu. E daí, gente, eu não sei pra vocês que leram, mas pra mim, um dos melhores capítulos desse livro, porque aquela tensão e aquela tristeza, tipo, nossa, aconteceu, o que eu vou fazer? Ele não conta pra ela. E daí ele fica conversando com o Gregorovs, depois chega o resto do clube, que veio contar do cara que tomou um tubo de Gardenal. E eles chegam de uma forma bem engraçada, sabe? Num ambiente tão pesado, porque a tristeza tá ali só esperando pra se consumar, e aí entra o clube. E aí o Horácio vai contando um por um, eles resolvem não contar pra Maga, deixar pra ela ver só na hora de dar o remédio. Pra ela ainda manter essa ilusão por mais um pouquinho de tempo, que daí o bebê ainda tá dormindo bem. E aí eles engatam nisso, de uma conversa super profunda pra disfarçar ou não. A hora que ela vai ali se aproximando do berço, eu falei, putz, eu acho que eu vou chorar. Chegou aqui, mas daí não desceu, porque eu ainda continuo empedrado pra literatura. Mas não tiro mérito da cena, é muito marcante, um dos pontos altos do enredo. E depois tem o velório, mas a gente não vê como é direito, só pela boca dos personagens mais tarde, porque o Horácio não foi. Simplesmente não deu o apoio que ela precisava. E aí, depois disso, a Maga foi embora, nunca mais viu ninguém. E é daí que vai nascer a pergunta pro Horácio. Encontraria a Maga, a que ele fez lá no primeiro capítulo da Ordem Cronológica, que é um dos mais lindos também, porque ele recapitula a vivência que eles tiveram juntos e fala dela com uma saudade, com um amor transbordado assim na linha. É uma coisa realmente que merece ser lida, mesmo que você não queira ler o resto do livro. Se você tá na dúvida, dá uma... Tudo bem que se você não leu o livro ainda, não era nem pra você estar aqui, né? Mas beleza. É um ponto marcante esse. E eu tive que ressaltar porque, apesar de ele estar lá no começo, ele deveria estar pela ordem cronológica ali mais pra frente, mas ele tá no começo justamente pra dar pra gente essa antecipação da saudade, que o sentimento deles é real, porque às vezes você fica na dúvida, né? Pô, será que ele amava ela mesmo? Ficou com uma outra ali por nada. O jeito que ele tratava ela, ele fez tão pouco por ela, mas realmente ele amava. É um amor de cachorro. Não, cachorro, na verdade, ama muito mais, né? Cachorro teria sido fiel, teria ficado ali do lado dela até a hora, então não é nem justo. As pessoas falam, né? Ah, isso aqui lá de cachorro. Não, cachorro teria amado ela melhor. E daí, então, é o ponto de virada pro Horácio, porque daí ele vai pra baixo, né? E vai morar na rua, que daí dá direito também a um dos melhores capítulos, que é o 36, que é ele na rua com uma mendiga. É uma personagem que ele já tinha visto antes, junto com a Maga, num dos passeios que eles fizeram uma vez. E a Maga conversou com essa mulher um pouco, e agora é a vez dele, né? Eles conversam lá, ele fica morando só por um dia. E aí a polícia cata os dois, joga num camburão. E aí acaba essa parte e a gente descobre que ele voltou pra Argentina na segunda. E daí, eu confesso que daí, nesse início da parte do lado de cá, eu fiquei um pouco desestimulado. Falei, putz, saiu do ambiente legal, tava lá Paris, aquela coisa, agora tá aqui com a Thalita e o Traveler. Tipo, são personagens que no início não me interessaram tanto. O Traveler é um amigo dele, né? E a Thalita é a esposa do cara. Só que eu me enganei. É igualmente incrível. Só que eu só fui perceber isso depois que eu cheguei no capítulo 41. No começo não. No começo dele eu tava tipo, cara, ele tá realmente pregando, batendo no prego ali pra desentortar. E qual a importância disso? Tudo bem que é um livro que não... Ele quer ser desimportante às vezes, mas por que tanto? E daí, então, veio o lance da tábua. Que daí é um dos melhores capítulos também, porque é ridículo. Ele pede pro amigo entregar o mate, né? E pra ele, e uns pregos desentortados. E aí, ao invés de descer pra entregar e subir no outro prédio, que eles moram assim frente a frente, né? Não, eles botam uma tábua, cada um numa janela, e bota a mulher, que é a Thalita, pra amarrar uma na outra. É idiota, mas disso sai um dos pontos assim mais alegóricos do livro. Eu acho que é ali que começa a construir aquela confusão que ele faz da Thalita com a Maga e do Traveler com ele mesmo, né? Eu acho que a relação entre eles se estabelece ali. Daí o Horácio tá trabalhando num circo pela primeira vez, ele arrumou, né, alguma coisa pra fazer. E daí, porque o Traveler deu uma mexida ali nos pauzinhos e aí conseguiu um emprego pra ele no circo onde ele já trabalhava. E daí o circo é vendido e o dono ali resolve comprar uma clínica psiquiátrica. E aí o Horácio vai trabalhar lá junto, vão os três, né? E aí um dos capítulos mais engraçados também é quando eles vão lá vai ter a transferência, né, de um dono pro outro, e aí os três têm que ir, tem que acompanhar, e aí os loucos da instituição
tem que assinar um papel ali para permitir que essa transmissão de dono aconteça. É um mais pancada que o outro, mas, enfim, logo eles já começam a trabalhar e se adaptam muito bem ao ambiente, principalmente o Horácio. Muito rápido ele já tá ali, e aí ele começa a confundir cada vez mais. Ele vê a Thalita passando na amarelinha e já acha que é a maga, beija ela. Enquanto isso, o corno do Traveler tá lendo um livro irritante lá no quarto, e a gente é obrigado a ler um pedaço desse livro, que o autor quer fazer a gente passar raiva. Esse já é o, tipo assim, já nas últimas sequências mesmo. E daí, na última, que também, top 3 capítulos, né? É quando o Oliveira resolve fazer uma arapuca no quarto dele. Ele bota ali uns rolimã que ele conseguiu com a ajuda de um louco de lá, uns barbante e senta na janela. E no início do capítulo nem dá pra ver tanto assim que esse vai ser o rumo, porque daí ele tá pedindo barbante colorido e colocando balde de água, tipo, pra que isso, né? Mas daí a hora que ele monta tudo, você vê que ele pôs aquilo ali pra não entrarem no quarto, e daí ele senta na janela e você fala, tá, eu já vi esse filme antes, não vai acabar bem. E daí você começa a sentir a depressão e pesando ele, aí você vê tudo que aconteceu com ele, aí você lembra, ele tava lá em Paris, numa vida livre, onde ele podia fazer qualquer coisa, com a mulher da vida dele, e agora ele tá lá na Argentina, num hospício, trabalhando lá, preso num lugar onde as pessoas estão presas dentro da própria loucura. Ele se torna um semelhante a eles, e aí ele vê logo do lado dele um amigo que teve uma relação perfeita com a mulher da vida dele, coisa que ele nunca pôde ter com a maga, porque ele não fez nada do que deveria. Ele já está completamente corroído pelo excesso de pensamento e pela falta de ações. E aí então chega o Traveler para conversar com ele, e é uma das melhores conversas do livro também, porque daí ele já tá convencido de que o Traveler é um seu duplo. Claro, ele tá já não batendo, né? Mas ele também gostaria de ser o Traveler. Aquela coisa assim, eu queria ser essa versão, sabe? Foi assim que eu entendi, né? E daí então, o Traveler sai meio que como se permitindo ele fazer o que ele quiser. E daí, na minha interpretação, ele pula da janela, né? O autor disse que não, que tem uns capítulos prescindíveis depois acrescentados que dão a entender que ele não pulou, que depois voltou pra casa, puseram uma compressa nele. Mas eu enxergo esses trechos como um final alternativo, e é o que eu acho que o autor quis fazer, deixar ali você meio que decidir, embora ele próprio afirme que não, Horácio não pulou. Pra mim faz mais sentido que ele tenha pulado, porque é o arco do personagem, tava lá, saiu de um lugar tão aberto, onde ele podia se movimentar livremente, passar por acidentes, não sei o que lá, e aí agora ele não pode mais, tá preso num lugar, e mais que isso, preso dentro de si. E é a pior coisa que tem, né? Se a gente quiser também, dá pra interpretar essa história como uma alegoria pro que o autor estava querendo fazer com a estrutura tradicional do romance, né? E aí, se a gente pensar no Horácio como sendo romance, esse gesto final dele seria, então, o romance pondo fim a si mesmo, a serpente lá do clube, ele chegando ao céu da amarelinha, não sei. Pode ser qualquer coisa, né? É aquilo, dá pra gente viajar. A minha interpretação, na verdade, é que é a mais comum, é literal mesmo, não, eu não acho que o Horácio e a maga sejam... Eles são símbolos, mas eu não vejo como esses símbolos. Eu acho que eles são, na verdade, símbolos de uma convivência, um símbolo para a humanidade, não para o que o autor já estava fazendo com a literatura, entendeu? Mas é um livro aberto, as veias dele são escancaradas, você tire delas o que preferir. E é certo que cada pessoa vai tirar um negócio completamente diferente e ninguém vai repetir a interpretação. Por isso que é provável que você que tenha lido veja esse pedaço aqui do vídeo e pense, tipo, nossa, falou só besteira, né? Mas não é, tipo, é o meu livro. Eu não poderia nem ter vindo aqui falar com vocês sobre o jogo da amarelinha, e só sobre o meu jogo da amarelinha. E aí, eu acho que eu consegui passar ali uma fração mínima do que foi a minha experiência, e o resto realmente não tem como, o resto vai ficar só pra mim. E se você quiser ter uma experiência parecida, ou às vezes tão boa quanto, então você deve ler o livro, se já não leu, né? Porque esse pedaço aqui tem spoiler, então presume-se que talvez você não tenha visto aqui. Enfim,